We now know that our mind is connecting to up to 11 dimensions. What we're talking about obtaining Christ consciousness. Billy Carson silenciou o entrevistador com suas afirmações. Por favor, preste atenção no que se segue. Este pode ser o vídeo mais revelador da internet. For people to understand how they're manifesting and how they're even getting ideas, a lot of the times you're entangling with information. If you go into a laboratory and you take two particles and you use a laser with something called parabolic down conversion, you can get those particles on the same frequency. Once you get those particles to vibrate at the same frequency, you can entangle them. Quando as partículas vibram juntas dessa maneira, elas se entrelaçam, o que significa que estão conectadas de uma maneira única. Quando as partículas estão entrelaçadas, suas propriedades estão ligadas. Por exemplo, se uma partícula gira em uma direção, a outra girará na direção oposta. Não importa quão distantes estejam. Se você mudar o giro de uma partícula, a outra muda instantaneamente o seu giro. Essa conexão acontece mais rápido do que a velocidade da luz e não depende da distância entre as partículas. Einstein se referiu a esse fenômeno como ação fantasmagórica à distância. Agora vamos aplicar esse conceito em nossos pensamentos e ideias. Nossos cérebros são compostos por neurônios que se comunicam por meio de sinais elétricos. Esses sinais criam conexões chamadas sinapses. Cientistas descobriram que, às vezes, essas sinapses parecem desaparecer e depois reaparecer. Esse comportamento estranho sugere que nossos pensamentos podem estar interagindo com outras dimensões ou realidades, semelhante à forma como partículas entrelaçadas interagem. Quando você tem um pensamento, pode ser que seu cérebro esteja se conectando com informações de outra dimensão ou de uma parte diferente do universo. Essa ideia significa que nossas mentes podem ser capazes de acessar um vasto conjunto de informações além da nossa realidade física. This could be the reason behind ideas popping up in your head, people unknowingly developing the same inventions at the same time in different parts of the world simultaneously, roughly around the same time, and also the capability for people to manifest things and attract things into their life. Porque pessoas desenvolvem inadvertidamente as mesmas invenções ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo. E também a capacidade das pessoas de manifestar e atrair coisas para suas vidas. Billy acredita que a forma como uma pessoa pensa e foca sua mente age como um ímã. Comparando isso com a teoria da relatividade de Einstein, ele explica de maneira mais clara. Na teoria de Einstein, um planeta distorce o espaço ao seu redor, criando gravidade. Objetos caem em direção ao planeta porque o espaço está dobrado ou curvado ao redor dele. Agora, se substituirmos o planeta pela consciência de uma pessoa, isso sugere que a consciência pode distorcer o éter do universo de maneira semelhante. When you start to focus your mind heavily on a specific thing that you want to manifest into your life or bring into your reality, somehow those synapses entangle with something in the universe. Then the universe says, send this his way, send this her way, and it begins to fall toward you. Billy acredita que esse processo de coisas caindo em direção a uma pessoa começa com uma forma de entrelaçamento. Quando alguém foca sua mente intensamente em algo que deseja manifestar em sua vida, suas sinapses neurais podem se entrelaçar com algo no universo. Esse entrelaçamento então age como um sinal, incitando o universo a enviar aquilo que se deseja. É como se o universo respondesse à energia focada, alinhando eventos e oportunidades para trazer aquele resultado desejado mais perto da pessoa. Essa ideia sugere que nossos pensamentos têm um efeito tangível em nossa realidade. Ao focar nossa energia consciente em metas ou desejos específicos, podemos atrair essas coisas para nossas vidas, semelhante a como a gravidade de um planeta atrai objetos. O entrelaçamento de nossos pensamentos com o universo pode ser o mecanismo através do qual essa atração acontece, fazendo com que o universo responda e traga os desejos focados à fruição. We now know that our mind is connecting to up to 11 dimensions. So as you're focusing on things, you could even be connecting to information in higher dimensions. Quando focamos em algo, podemos estar acessando informações dessas dimensões superiores. Isso poderia explicar por que alguns físicos e místicos, como Edgar Cayce, eram capazes de acessar informações para fornecer curas para doenças.
Casey afirmava que podia enviar sua mente para o universo para buscar respostas porque as respostas já existiam lá fora. A ideia é que todos nós nos entrelaçamos com informações por todo o universo, mas muitas vezes não reconhecemos ou entendemos isso. Alguns indivíduos que parecem ter habilidades especiais podem ser melhores em discernir e utilizar essas informações conforme elas chegam até eles. Eles podem analisá-las e aplicá-las de maneira eficaz, o que parece como se tivessem capacidades extraordinárias. Essa perspectiva sugere que todos têm o potencial de se conectar com informações universais, mas isso requer um certo nível de consciência e foco para aproveitá-las. Pensa-se que todos nós tivemos essas habilidades em um nível mais elevado no passado. Se você olhar para textos antigos e registros fósseis, encontrará evidências de humanos primitivos com mandíbulas maiores e crânios muito maiores, indicando cérebros maiores. Esses primeiros humanos, que existiram antes do Homo sapiens, eram provavelmente muito sofisticados e possuíam habilidades naturais como telecinesia, telepatia, habilidades psíquicas e a capacidade de sentir o campo magnético da Terra. We all have these abilities natural. All of that was built into us and still is. If you look right now in science, we have billions of magnetite crystals in our heads. But yet, you and I can't navigate the Earth without GPS. Why is Existem that? bilhões de cristais de magnetita em nossas cabeças, o que deveria nos permitir navegar pela Terra sem GPS, assim como tartarugas e pássaros fazem. No entanto, a maioria das pessoas hoje não está ciente dessa habilidade. Experimentos mostraram que esses cristais em nossos cérebros ainda rastreiam o campo magnético da Terra, mas perdemos nossa consciência dessa capacidade. We have a lot of junk DNA. I don't believe it's junk. I believe that DNA used to be connected, and that now it's been disconnected by some artificial force, which has disconnected us from a lot of our natural, everyday, birthright-given abilities. Cientistas se referem ao DNA lixo como o DNA extra em nossos corpos, cuja função eles não conhecem. Eles acham que está lá sem nenhuma função, apenas deitado sem uso. No entanto, eu acredito que esse DNA deveria estar conectado e ativo. O DNA é conhecido por ser um meio de armazenamento de informações. Por exemplo, um cientista chamado George Church pegou um livro, incluindo conteúdo multimídia, e o codificou em DNA. Ele então o recuperou de volta do DNA, convertendo-o de volta para sua forma original em um computador. Ele conseguiu replicar o livro bilhões de vezes e armazenar todos esses dados em apenas uma gota de DNA. Isso essencialmente criou um disco rígido de DNA funcional, capaz de armazenar uma quantidade imensa de informações. You can store immense amount of information. They estimate that one human body can store 13.5 billion years of data. Wow. And how old is the universe? I have no idea. 13.5 billion years. Isso significa que tudo o que aconteceu desde o início dos tempos poderia teoricamente ser armazenado dentro de nossos corpos e mentes. Podemos nos considerar uma biblioteca universal ambulante. Nossa existência permite que o universo experimente e entenda a terceira dimensão através do entrelaçamento quântico. Tudo está conectado. A separação e a distância que percebemos são ilusões. Embora pareça que estamos sentados em cadeiras separadas com espaço entre nós em um nível atômico, todos fazemos parte de uma grade energética interconectada. No nível quântico, ainda estamos na mesma posição, que é a posição original. O universo é construído como uma matriz holográfica, um padrão de luz indicando um design sofisticado. Em vez de diminuir a ideia de um criador, os físicos quânticos descobriram que os humanos e tudo o mais no universo existem tanto como ondas de luz quanto como matéria sólida. Eles capturaram a transformação de uma onda em matéria sólida usando uma câmera especial. Essa descoberta, conhecida como dualidade onda-partícula, mostra que tudo no universo existe primeiro como ondas de luz. Quando um observador consciente interage com isso, colapsa em matéria sólida. Para entender isso, imagine que sua casa, quando não observada, existe como uma onda de potencial. Torna-se uma estrutura sólida quando alguém olha para ela. A construção atômica específica da casa dá a ela uma frequência particular, garantindo que pareça a mesma para qualquer pessoa que a observe. Mas até ser observada, é apenas uma onda de possibilidades. Quantum physicists will tell you that a human being exists both as a wave of light and also solid matter. And they got the first image of a wave
converting into solid matter on a special type of camera. This is in physics.org. So in wave particle duality, they discovered that everything in the entire universe exists first as waves of light until a conscious observer interacts with it and then it collapses. Esse conceito é apoiado pelo experimento da dupla fenda, que mostrou que o ato de observação colapsa ondas de luz em matéria sólida. Deixe-me explicar isso em termos mais simples. No experimento da dupla fenda, os cientistas queriam ver como as partículas, como elétrons, se comportavam quando disparadas através de duas aberturas estreitas ou fendas em uma parede atrás delas. Eles esperavam ver pontos individuais na parede onde cada elétron atingisse. No entanto, em vez de ver um padrão de pontos, observaram um padrão de ondas, o que era confuso porque estavam disparando elétrons únicos, não ondas. Para investigar mais, colocaram a câmera dentro da caixa para observar o que estava acontecendo. Surpreendentemente, quando os elétrons perceberam que estavam sendo observados, pararam de se comportar como ondas e começaram a atingir a parede em pontos individuais, formando o padrão de pontos esperado. Quando a câmera foi removida, o padrão de ondas reapareceu. Isso sugere que os elétrons de alguma forma sabiam que estavam sendo observados e mudaram seu comportamento de acordo. Isso levou à ideia de que os elétrons, e portanto, todos os átomos, que são feitos de elétrons, têm alguma forma de consciência ou consciência. Como tudo é feito de átomos, isso significa que tudo no universo, desde a cadeira em que você se senta até as roupas que você veste, tem um nível de consciência. Quanto ao que nos mantém juntos, são as forças entre átomos, principalmente a força eletromagnética, que mantém os átomos em seu corpo e todos os outros objetos conectados e estruturados de uma maneira particular. Essas forças são incrivelmente fortes em nível microscópico, o que é por isso que objetos físicos, incluindo nossos corpos, se mantêm juntos e mantêm sua forma. You don't touch anything. So I may look like I'm touching this chair right now, right? I'm not actually touching the chair. You actually never touch anything. The repulsion of the electromagnetic frequency orbiting the electrons and atoms in my hand are repelling the ones inside the chair, creating a repulsive force, not allowing my hand to pass through the chair, because honestly, atoms are 99.999% empty space. And so what that means is atoms are mostly empty. There's nothing there. The only thing we have is these electromagnetic fields that give us the illusion of separation and solidity. Na verdade, são os campos eletromagnéticos interagindo, não os átomos físicos se tocando. And so if I can obtain the atomic frequency of the vibration of the atoms in this chair and make my hand match that frequency, I would pass my hand right through the chair like it didn't even exist. So there's probably people, beings, maybe on other planets or maybe even here now, that have learned this technique. We're going to match the frequency of this wall and just walk right through. Imagine the military puts on a special suit that can match the frequency of a solid concrete wall and walk right through the wall. It's going to look like magic. It's just technology, you see? They understand how to match frequencies. Se você pegar todas as 8 bilhões de pessoas na Terra e remover o espaço vazio em seus átomos, poderia caber todos em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Isso destaca o quanto do que percebemos como matéria sólida é na verdade espaço vazio. Nossa consciência, a essência de quem somos, não se origina em nosso cérebro. Em vez disso, existe em uma dimensão superior e habita nossos corpos físicos ou avatares aqui na terceira dimensão. Essa consciência vem até nós através de um feixe invisível de luz que conecta nosso eu superior à nossa existência física. Nossa consciência habita nosso corpo físico, que pode ser pensado como um avatar. É importante entender que nosso corpo não cria nossa consciência. Em vez disso, ele a faz download. Esse download é facilitado por estruturas específicas em nosso cérebro, particularmente 3 neurônios gigantes que envolvem o interior do crânio como uma coroa de espinhos, o que é uma metáfora interessante, já que se assemelha à imagem de uma coroa de espinhos. Todos essencialmente têm essa coroa de espinhos dentro de sua cabeça. Além disso, temos o neocórtex na frente do nosso cérebro responsável pelo raciocínio espacial e elevado. Junto com cristais de magnetita em nosso cérebro, esses elementos captam e mantêm a frequência que compõe nossa identidade única, permitindo-nos experimentar a vida através desta forma física. Este corpo avatar serve como nosso veículo temporário, até que eventualmente se desgaste devido à entropia.
momento em que nossa energia espiritual é liberada de volta à alma para ser reciclada e usada novamente. Compreender esse conceito destaca que já somos seres eternos. Quando falamos conosco mesmos, estamos na verdade nos comunicando com nosso eu superior, de uma dimensão superior. Todos nós somos seres eternos e sobrenaturais. We are all supernatural, eternal beings. A lot of people are trying to fight to become eternal, but we already are eternal. We've already been here for eons and eons. There could be people that you know that look like kids that are ancient. And there also can be people that are older people that are newborn babies, spiritually. Could be their first time arriving here in this energy format. You're talking about old souls. Old souls, right. Exactly, old souls. There could be a kid that could be ancient, could be eons old. And there could be a lady that could be 70, that could be brand new. First cycle here. Tudo faz parte de uma única consciência unificada. Quando interagimos com os outros, estamos essencialmente interagindo com diferentes expressões da mesma consciência. Essa interconexão não nos faz sentir pequenos, ao contrário, nos faz sentir parte de algo incrivelmente vasto e significativo. Em essência, tudo está conectado, e todos somos parte de uma única consciência universal. A ideia de que compartilhamos uma consciência está enraizada no conceito de que todas as experiências individuais são aspectos de uma única consciência unificada. Essa perspectiva sugere que a presença do bem e do mal no mundo é um reflexo dessa unidade. Em textos religiosos como a Bíblia, está declarado que Deus cria tanto o bem quanto o mal, representando o equilíbrio do Yin e Yang, forças positivas e negativas que permeiam todo o universo. Embora compartilhemos uma consciência comum, nossas experiências individuais são como diferentes estações de rádio sintonizadas em várias frequências. Assim como você pode alternar entre diferentes canais de rádio, cada pessoa opera em uma frequência única, criando experiências distintas. Todas essas frequências originam-se de uma única fonte universal, muito parecida com transmissões de rádio de um local central, mas oferecem conteúdos diferentes. Nossa consciência, embora proveniente de uma única fonte, transmite-se em várias frequências para experimentar a vida na terceira dimensão em todas as formas possíveis. Cada pessoa incorpora uma frequência única com ligeiras variações, permitindo experiências diversificadas. Everything we create is a fractal of what's on the largest scale, as above, so below. So what would a radio be universally? Okay, consciousness says, okay, I want to see what it's like to experience life in this third dimension as everything that can possibly exist in every format. So I'm going to transmit out these frequencies. 99.1, Billy Carson. 99.2, you. 99.3, Jane Doe. 99.4, so forth and so on. And so these frequencies are encapsulated in our bodies, but they're coming from one source. A slight variance of the range frequency, a slight dot number off, and you have another experience. Esse processo permite que o universo se entenda de múltiplas perspectivas. Essa interconexão sugere que nossas experiências individuais fazem parte de um experimento unificado maior. O universo, através dessas frequências variadas, explora a dualidade da existência, possivelmente visando transformar e livrar-se da escuridão, evoluindo para um reino de pura luz. Esse grande experimento destaca a importância de nossas experiências, mostrando que tudo o que encontramos contribui para a jornada universal de entendimento e crescimento. A ideia de viver em uma simulação sugere que nosso universo é uma realidade construída, muito parecido com uma simulação virtual. Essa ideia se alinha com a crença de que o universo é uma entidade criada, apoiada por observações na física quântica. A física quântica sugere que o universo não apareceu espontaneamente, mas foi projetado por alguma entidade ou força. Avanços recentes em experimentos de laboratório levaram cientistas a criar um quase-cristal de 8ª dimensão. Essa estrutura complexa forneceu insights para entender a natureza da terceira dimensão. Quando esse quase-cristal de 8ª dimensão foi posicionado em um ângulo específico, criou um quase-cristal de 4ª dimensão. A manipulação adicional do quase-cristal de 4ª dimensão produziu a sombra que formou a esfera que representa nosso universo. Essa descoberta indica que nosso universo pode ser a sombra de uma estrutura de dimensão superior, especificamente o ângulo de um quase-cristal multidimensional superior,
pode ser responsável por criar o universo esférico que habitamos. Diferente das sombras típicas lançadas por objetos que bloqueiam a luz, essa é uma sombra da própria luz, formando uma matriz de luz. A criação deste reino é descrita como envolvendo tecnologia espiritual avançada que incorpora matéria divina, sabedoria e conhecimento. But what's interesting about the darkness in this yin and yang, it always seems to be a battle against each other, but in the end, for the most part, the light always seems to win. Even if it takes a long period of time, the cycle happens where the darkness leaves and the light comes in. We're sitting in a room right now that's pretty well lit, right? If I was to turn on something dark, I couldn't make the light dim any. In other words, there's no darkness I can inject into this room with these physical lights that would make this room dark right now. But if I turn all these lights off and just do something as simple as turn on the light on my cell phone, the darkness will flee from that light instantaneously. Billy liga essa ideia ao conceito de obter a consciência crística. Ele interpreta o retorno de Cristo não como o retorno físico de Jesus, mas como o despertar da consciência crística dentro de cada indivíduo. What we're talking about is obtaining Christ consciousness. I get a little emotional about this because it's so powerful. Sorry. So we're talking about this. See, Christ never said he was returning. Jesus never said he was coming back. He said that Christ will return. We're talking about this. When every single person gets this right, it's big. And we're back in the golden age.